Novo livro do Apocalipse ou da Revelação. Capítulo 72. No princípio era o amor. Veio o casamento e estragou tudo. 1. Enquanto nas igrejas paroquiais e nas catedrais diocesanas os meus irmãos presbíteros e bispos, respectivamente, celebravam os ritos litúrgicos da chamada Quinta-feira Santa 2008, prescritos pelo missal ou ritual, eu estive, ao final desse mesmo dia, no Círculo de Arte e Recreio, na cidade de Guimarães, a participar de uma animadíssima tertúlia sobre casamento, a convite da respectiva direção e associados. A animação foi tanta, assim como o interesse manifestado, que nem demos pelas horas passar, de modo que todos ficámos surpreendidos quando um dos da direção sensatamente falou para perguntar: malta, sabem que horas já são? Faltam 10 minutos para as 3 da madrugada. E havíamos começado a tertúlia pelas 22 horas. 2. Pode parecer que uma atividade como esta, para mais em torno de uma temática como esta, não tem nada a ver com a outra da Quinta-feira Santa. Mas tem tudo a ver, porque lá onde houver amor maioticamente praticado, também nas suas dimensões política e social, não apenas nas tradicionais dimensões individual e doméstica, aí sempre está Deus vivo que, em Jesus, se nos revela como o amor em ação, em toda a sua plena expressão erótica e agápica. Estranharão alguns que eu coloque a par e ao mesmo nível a dimensão erótica do amor e a sua dimensão agápica. Mas Deus vivo de Jesus é o amor, ao mesmo tempo eros e agapé, erótico e agápico, no que estas duas dimensões têm ambas de verdadeiramente humano. É por isso que, quando as igrejas, com destaque para a nossa Igreja Católica, esconderam ou sistematicamente silenciaram, e ainda hoje escondem e silenciam o poema dos poemas bíblicos do amor, que é o insuperável cântico dos cânticos, tornaram-se, de certo modo, ateias do Deus vivo e fizeram-se idólatras de um ídolo projetado, criado por elas, e que tem a mesma dimensão dos seus medos, das suas fobias, das suas repulsas dos afetos e, sobretudo, da sexualidade humana praticada, vivida como dom e como graça. A verdade é que tem sido sempre, em nome desse seu ídolo, que as igrejas logo conceberam e fazem questão de manter, através dos tempos, uma moral fortemente repressiva e moralista que atravessou os séculos e tornou insuportável a vida cotidiana de sucessivas gerações de seres humanos. 4. A repressão foi tão intensa e tão generalizada que atingiu o próprio sacramento do matrimónio entre nós, por força da maldita concordata chamado casamento canónico ou pela Igreja, e que elas fazem questão de dizer que é a única forma de casamento entre os seres humanos, melhor, entre um homem e uma mulher, já que as igrejas, sobretudo a hierarquia da Igreja Católica, nem podem ouvir falar em casamento entre duas mulheres ou entre dois homens, sem de imediato relacionarem essas coisas com as cidades bíblicas de Sodoma e de Gomorra, ambas destruídas, dizem elas, por causa dos imperdoáveis pecados de desvios homossexuais. 5. Parece que por esses remotos tempos ainda se não falava em lésbicas, mulheres que se amam e vivem esse amor em forma de vida comum. Nesses tempos as mulheres ainda não haviam atingido o patamar de seres humanos, apenas o de fêmeas, que existiam aí como propriedade do pai enquanto solteiras e do marido quando casadas, tal e qual como as vacas, as ovelhas, a charrua ou a casa. Saibam que é a própria Bíblia que o diz. 6. Na minha intervenção de abertura da tertúlia, debate, lancei de imediato uma saudável provocação a todos. Assim, no princípio era o amor, veio depois o casamento e estragou tudo. Estava dado um mote para uma conversa-debate que só o adiantado da hora fez suspender, não encerrou de vez, porque ficou a promessa de voltarmos a encontrar-nos uma destas noites, na mesma sala, a fim de prosseguirmos a conversa que teve tudo de maiêutica, como sempre devem ser as conversas entre humanos. Para discursos de cima para baixo e sem nenhum direito a contraditório, já bastam os discursos do poder, do todo-poder, mesmo que se finja de democrático. 7. As sociedades têm todas medo, muito medo do caos, e por isso correm logo a criar instituições, a fazer leis para tudo, a fixar comportamentos iguais para todos, tidos como socialmente corretos. Esta prática, no começo, até parece bem intencionada, mas com o passar do tempo, vem-se a perceber que ela é, no mínimo, tendencialmente perversa. O princípio salutar
para os seres humanos deve ser outro, que tem tudo a ver com o olhar jesuânico sobre o mundo e sobre os seres humanos, e pode ser formulado pela negativa assim: é melhor não termos nenhuma solução do que termos uma má solução. Por outras palavras, e agora pela positiva, é melhor o caos do que a ordem, nomeadamente a ordem imposta de fora, pela violência, pelo poder, pela violência do poder. O caos, a liberdade, não a lei, a ordem, é o princípio do ser criador e livre. 8. Ou temos a lucidez e a audácia jesuânicas em cada geração que chega a este mundo regressarmos sempre ao caos, ao princípio, a um novo começo, ou edificarmos uma sociedade de prisão onde o Criador não há, onde o Criador que há em cada qual não chega nunca a ser, sempre acaba feito um amestrado, um domesticado, um súbdito. E quando o Criador, que todos potencialmente somos, é educado, amestrado, domesticado, para se integrar e triunfar na sociedade que o precedeu e se fez sem ele, que nem sequer tinha ainda nascido, nunca mais essa mulher, esse homem concreto chegam a ser o que potencialmente estava chamado a ser. Só o caos, a liberdade, oferece essa possibilidade. Mas as sociedades ditas desenvolvidas apostam tudo na eficácia e sacrificam sempre o Criador, que é cada ser humano que vem a este mundo e que é cada nova geração. 9. Tudo está pensado, programado e em ação para nos domesticar e integrar, nunca para chegarmos a ser o que potencialmente estamos chamados a ser. Para tanto, seria necessário que as gerações que já estão de partida relativizassem ao máximo a sua própria obra e valorizassem ao máximo as potencialidades da geração que está a chegar. Seria a salutar tensão dialética entre o caos, a liberdade que chega em cada novo ser humano, em cada nova geração de seres humanos, e a ordem-lei já existente. Esta dialética difícil de viver na história é a única via libertadora e humanizadora, criadora de seres humanos a crescer em estatura, sabedoria e graça. Uma realidade de que o poder nem pode sequer ouvir falar, porque o poder, todo o poder é demente, demoníaco, por isso descriador dos seres humanos. Só o caos, a liberdade, oferece condições propícias para fazer seres humanos cada vez mais seres e cada vez mais humanos. Ora, o amor é no caos, a liberdade que acontece. No princípio era o amor. E que bom seria se nunca saíssemos do princípio, que sempre nos mantivéssemos nele. 10. Não me digam que é o amor que cria o casamento. É mentira. O amor cria o caos, a liberdade. O casamento é criação exclusiva do poder que, em lugar de pensar em termos de fecundidade e de vida em abundância, sempre pensa em termos de eficácia, nem que seja a pretexto de que assim chegará a ter mais e melhor vida em abundância. Pura mentira. A eficácia mata a fecundidade, seca os úteros, esteriliza-os e finalmente prescinde deles. Hoje, depois de séculos e séculos de poder de ordem à escala mundial, vemos melhor o perverso que já estava no princípio quando trocamos o caos, a liberdade pelo institucional, o amor pelo casamento, quando integramos o amor no casamento. Veio a instituição, a ordem, a organização e finalmente o Estado e o Império e mais finalmente ainda, como novíssimo dos novíssimos, o Império do Senhor Deus Dinheiro, que já nem precisa de território nem de Estado, é simplesmente o grande ídolo omnipotente, omnipresente e omnisciente, só que na dimensão perversa do humano, que é a demência, a inteligência demente cientificamente organizada. 11. No princípio era o amor, e no princípio dos princípios era o caos, a liberdade. Diz o relato mítico poético das origens, com que abre o livro do Gênesis e a própria Bíblia hebraica, que as igrejas cristãs depois também fizeram delas, como o seu primeiro testamento. Foi esse mesmo relato que serviu de inspiração e de útero gerador do Cântico dos Cânticos, que no princípio era o caos, a liberdade. E acrescenta um pormenor que as igrejas nunca souberam interpretar em forma e a dimensão humanas sempre o fizeram em forma e em dimensão de poder. Diz esse pormenor que sobre o caos pairava o sopro, espírito, hálito de Deus vivo e criador. Não o poder, não a ordem, não o institucional, não o organizativo. 12. Apenas o sopro, esse mesmo que séculos depois Jesus usa do Evangelho de João, o mais teológico dos 4 que fazem o segundo testamento da Bíblia, melhor seria que disséssemos o Novíssimo Testamento, veio dizer, acrescentar, que sempre está aí a atuar, sem que ninguém saiba nem de onde vem, nem para onde vai. E adverte que é um sopro, melhor, é o sopro que sempre sopra, não é coisa parada, morta, cadáver, como as águas mornas de um tanque, ou de uma piscina abandonada, de uma pia batismal, ou como as normas, as leis, a ordem estabelecida, onde tudo apodrece
a menos que esse mesmo sopro passe Páscoa e agite tudo, faça acontecer de novo o caos, liberdade, que inopinadamente põe tudo em questão. 13. Quando tal acontece, sucede o poder que não suporta ser contraditado, nem suporta que lhe resistam ativamente, ou que haja dissidentes dele, muito menos dissidentes que o enfrentem e desmascarem como perverso, logo decide fazer aquilo em que é mais perito. Reprime o sopro, domestica o sopro, integra o sopro. E se de todo em todo não consegue, mata o sopro. Só que ao sopro nunca o poder consegue matar, porque nem ele, apesar de se ter na conta de omnisciente, sabe de onde o sopro vem, nem para onde vai. Tampouco vê. O mais que pode fazer, e sempre que for preciso faz, é matar os corpos onde esse sopro mais se vê, onde esse sopro mais acontece, verdadeiros corpos. Páscoa, como de Jesus, o paradigma dos seres humanos com o sopro de Deus vivo. 14. No princípio era o amor. Veio o casamento, estragou tudo. E o pior dos casamentos, o mais perverso, é o chamado casamento canónico, que as igrejas, sobretudo a católica, realiza. E é o mais perverso porque une, na pessoa do pároco, da noiva ou do noivo, os dois poderes, o eclesiástico e o poder político do Estado. Como é que pode haver jovens, elas e eles, que em lugar de viverem o amor, correm a transformá-lo em casamento e, para cúmulo, ainda escolhem o casamento canónico ou pela Igreja, o mais perverso dos casamentos? 15. O casamento é a lei, a ordem e o poder. O amor é o caos, liberdade. A fecundidade, a graça, a vida em ato, intrinsecamente criadora, emancipada, doada. O casamento faz súbditos, faz infantilizados, potencialmente violentos, agressivos, faz executivos, faz perversos. É o anti-caos, é a morte do amor. O nosso povo tem um dito carregado de sabedoria e de saudável subversão. Casaste-te, mataste-te. 16. Repete-se por aí em todas as bocas que sem ordem não há vida. É mentira. Mais uma de todas as que o poder inventa e põe a correr para melhor levar a água ao seu moinho. A verdade é, sem amor, sem caos, liberdade, não há vida. O caos, a liberdade, tem de vencer o poder e destruí-lo, para que cresça o amor e a vida em ser e em liberdade, em vez de crescer o institucional, a ordem, a lei, a norma, a polícia, a repressão, o dinheiro, o templo, o sacerdócio e o intermediário. 17. Nunca como hoje a humanidade esteve tão afogada em leis, em decretos, em normas, em câmaras de videovigilância, em polícias. Mais um pouco de tempo e haverá mais polícias do que cidadãos. E agora até as mulheres se prestam a ser polícia, e tropa, e executivos. É o poder em todo o seu esplendor de treva e de repressão e de assassínio. Dirão, ou assim ou o caos. Pois, mas do princípio era o caos, a liberdade, o amor, não a polícia, não o olho da câmara de videovigilância em toda a parte. Temos de voltar a esse princípio, não o cronológico, mas o teológico. Temos de voltar a apostar tudo nos seres humanos, mulheres, homens, em radical igualdade, na diferença que nos une e faz. Temos que voltar ao caos, à liberdade, onde acontece o amor, e com o amor a vida em abundância e de qualidade. 18. É por aqui que anda Jesus, o homem do sopro, o hálito e espírito de Deus vivo, esse mesmo que paira, voa, passa, atravessa, fecunda o caos. Mataram-no os do poder, do templo, do dinheiro e da ordem. São assassinos profissionais e compulsivos porque nunca conheceram o amor na sua dupla dimensão, o erótico e o agápico. Apenas sabem fornicar e prostituir-se, adulterar-se e, consequentemente, esmagar e mentir, reprimir e matar. É entre todos estes que não suportam o caos de liberdade, nem podem com o amor na sua total gratuidade, que o poder e a ordem vão sempre buscar os executivos de que necessitam. São assassinos e mentirosos, mas ele veste-os de benfeitores, de pastores, de igrejas, de ministros do governo, de chefes de Estado, de bispos residenciais, de párocos, de sacerdotes, de chefes de família exemplares, de santos canonizados, numa palavra, de financeiros do sucesso, fábrica de fazer dinheiro, muito dinheiro. 19. Ai de quem se deixar levar por eles. Nunca chegam a ser. Nascem abortos, crescem abortos, morrem abortos. No princípio era o amor, o caos. Ousemos ir por aqui, porque é por aqui que sempre anda a pairar o sopro Espírito de Deus vivo, Criador de filhas suas, filhos seus, à sua imagem e semelhança, outro Jesus, agora há século XXI. Atrevam-se e viverão. Atrevamo-nos e viveremos para sempre. 2008, março 27, com o meu abraço e o meu beijo de presbítero da Igreja do Porto.